Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 102, módulo 7. O assunto: autoteste com respostas. Vamos lá? Primeira pergunta: a corrente no circuito, ela é representada por qual símbolo? Preste atenção. A corrente no circuito é representada por qual símbolo? Pela letra I, letra C, letra P ou letra E? A resposta certa é a letra I maiúsculo. Segunda pergunta: a corrente no circuito, ela pode ser determinada por qual equação? Preste atenção. A corrente no circuito, ela pode ser determinada por qual equação? I igual E dividido por R. I igual E multiplicado por R. I igual R dividido por E. Ou I igual E mais R. Observação: a letra E também representa a tensão. Neste caso, a resposta certa, I igual E dividido por R. O que quer dizer isso aí? Para eu achar o valor da corrente, tendo o valor da tensão, que neste caso está sendo representado pela letra E, e tendo o valor da resistência, eu simplesmente divido a tensão pelo valor da resistência. Terceira pergunta: a relação entre as grandezas tensão, corrente e resistência é dada? Preste atenção. A relação entre as grandezas tensão, corrente e resistência, ela é dada pela lei de Dohr, pela lei de Roman, pela lei de Henry ou pela lei de Ohms? A resposta certa, pela lei de Ohms. Próxima pergunta: o que iria causar maior fluxo de corrente? Preste atenção. O que iria causar maior fluxo de corrente? Um resistor de 200 ohms sobre uma bateria de 10 volts? Um resistor de 500 ohms sobre uma bateria de 10 volts? A resposta certa: um resistor de 200 ohms sobre uma bateria de 10 volts. Próxima pergunta: uma corrente de 5 mA, que é um submúltiplo, equivale a uma corrente de, preste atenção, uma corrente de 5 mA, que equivale a um submúltiplo, equivale então a uma corrente de 5.000 ampere, 0,5 ampere, 0,005 ampere ou 0,000005 ampere? A resposta certa, 0,005 ampere. Observe que há 3 casas depois da vírgula, pois este é um submúltiplo. Sexta pergunta: a lei de Ohms não irá funcionar para calcular corrente em circuito que possui, preste atenção, a lei de Ohms, ela não irá funcionar para calcular corrente em circuito que possui resistores lineares, alimentadores de cobre, ligação terra ou resistores não lineares. A resposta certa, resistores não lineares. Próxima pergunta: qual é a queda de tensão que irá ocorrer sobre um resistor de 10 ohms quando a corrente através da mesma é 0,5 ampere? Preste atenção. Qual é a queda de tensão que irá ocorrer sobre um resistor de 10 ohms quando a corrente através da mesma é 0,5 ampere? 20 volts, 5 volts, 0,05 volts, 50 volts? A resposta certa, 5 volts. Próxima pergunta: qual é a intensidade da corrente que flui através de um resistor de 10 ohms ligado sobre uma bateria de 100 volts? Preste atenção.
Qual é a intensidade da corrente que flui através de um resistor de 10 ohms ligado a uma bateria de 100 volts? 10 ampere, 0,1 ampere, 1000 ampere ou 100 ampere? A resposta certa, 0,1 ampere. Nona pergunta. A resistência de um circuito, ela pode ser determinada por, preste atenção, a resistência de um circuito, ela pode ser determinada por R igual E dividido por I, ou R igual E menos I. A resposta certa, R igual E dividido por I. O que quer dizer isso aí? Para eu achar o valor da resistência, tendo o valor da tensão, que é representado pela letra I, e o valor da corrente, que é representado pela letra I, eu simplesmente divido a tensão pela corrente. Próxima pergunta. Uma certa tensão, ela é fornecida como 100 kV. Uma resistência de 100 kΩ sobre esta tensão, ela irá resultar numa corrente de, preste atenção, uma certa tensão, ela é fornecida como 100 kV, isto é, 100.000 volts. Uma resistência de 100 kΩ, isto é, 100.000 ohms, sobre esta tensão, ela irá resultar numa corrente de 0 ampere, 1000 ampere, 0,1 ampere ou 1,0 ampere. A resposta certa, 1,0 ampere. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos essa nossa avaliação. Então, até a próxima.